Fala pessoal, tudo certo? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim também para tirar uma dúvida de vocês que perguntam muito, tanto o nosso cliente de consultoria como também nas redes sociais. Qual é a diferença de formulações de baixo consumo, por exemplo, um 0,1%, para formulações de mais alto consumo, um 0,5% do peso vivo? Se você gosta desse tipo de assunto, se é um assunto que vai te ajudar dentro da sua fazenda, vai ajudar nas suas escolhas, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e corre deixar um like, que é importantíssimo, ajuda muito a gente a crescer, ajuda muito o YouTube a divulgar o nosso trabalho e entregar isso para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Vamos lá pessoal, vamos pro vídeo e olha só. Primeira coisa, existem alguns pontos que vocês têm que olhar dentro de uma formulação para saber se essa formulação é de mais alto consumo ou se essa formulação é de mais baixo consumo. Existem pontos, existem algumas características de fórmula, principalmente olhando o rótulo, que se você souber, você bate ali o olho e acaba a sua dúvida e você acaba não comprando mais gato por lebre. Um dos motivos desse vídeo é justamente esse, a gente acaba vendo muita gente no campo comprando produtos, acreditando que ele teria um consumo mais baixo, por exemplo, mas na hora que você vai ver a fórmula, essa formulação ela não foi feita, ela não tem as características de uma formulação de baixo consumo, beleza? Eu separei aqui para vocês verem, ó, 5 itens que vocês têm que analisar, vocês têm que olhar dentro da formulação de um produto para entender se ele tem um consumo mais alto ou um consumo mais baixo. Primeira coisa, toda a nossa suplementação ela é baseada principalmente na ingestão de fósforo, tá? Então, se a gente pega uma formulação de 0,1% do peso vivo, por exemplo, a gente vai ter um fósforo mais alto, na casa dos 20, 18 gramas por quilo. Uma suplementação de mais alto consumo, como tudo é equivalente, se eu aumento o consumo do produto e eu tenho uma demanda X de um mineral, eu não preciso aumentar a quantidade dele no suplemento. Eu diminuo a quantidade dele e acaba suprindo a exigência, porque no final das contas o animal vai consumir de mineral ali a mesma coisa. Então, uma fórmula de 0,1, por exemplo, a gente vai encontrar aí no mercado por volta dos 18 gramas de fósforo por quilo. Uma formulação de mais alto consumo, por exemplo, uma de 0,5, 7 gramas. Já vi até formulações com 4 gramas por quilo de fósforo. Outro ponto que vocês têm que olhar, sódio, tá? Por que o sódio é importante? O sódio é um dos reguladores de consumo. Então, quanto menor a presença dele dentro de uma fórmula, com certeza o consumo dela vai ser mais alto. Se a gente olhar para tudo, o sódio acaba sendo um dos fatores mais importantes, porque quanto menor, maior é o consumo, tá? Então, formulações de 0,1, a gente vai encontrar fósforo aí muito próximo da casa dos 90 gramas por quilo. Em relação já às formulações de mais alto consumo, o sódio aí na casa dos 10 gramas, 9 gramas, 7 gramas, é um sódio bem baixo, tá? Em relação à proteína também, por quê? Como a gente fala de complementação de dieta, a gente pensa assim, em produtos de menor ingestão, como ele vai ter um consumo menor, a gente precisa aumentar um pouco o teor proteico, tá? Para ter uma complementação mais adequada, principalmente quando a gente fala de período de águas. A gente não pode, mesmo tendo muita proteína, a gente também não pode baixar tanto a proteína do produto, porque no final das contas ela é carreada por grãos e o grão tá ali na fórmula. Na seca também, a proteína é até mais alta, a gente vai encontrar chegando até na casa dos 40%. Mas pensando num produto de águas, na casa do 0,1 de ingestão, a gente vai encontrar no mercado formulações de 20 a 25% de proteína. Quando a gente passa para formulações de ingestão mais alta, essa proteína cai 18, 20, vai ter casos aqui de 16. Quando a gente se aproxima do 1% do peso vivo, 14, 16% de proteína.
Justamente por quê? Justamente por causa da energia. E eu vou explicar essa interação para vocês. Outro ponto importante, explico já já, tá? Outro ponto importante é a presença de ureia, o NNP, o nitrogênio não proteico. Quanto maior o consumo do suplemento, menor tem que ser a quantidade de ureia. Então a gente acha fórmulas no mercado que não contém e vai chegando aí até 1% de ureia na formulação. Principalmente eu trabalho com os meus clientes desse jeito quando a gente vai fazer uma orientação de fórmula. Quer trabalhar com ingestões mais altas, ureia sempre mais baixa. Justamente porque ela não pode, como a gente tem que baixar a proteína, a ureia ela não pode exceder um determinado nível da proteína total da dieta ou da proteína total do produto. Então ela sempre vai ser um pouco mais baixa. Nessas formulações de mais baixo consumo, 0,1 por exemplo, a ureia já é um pouco mais alta. Falando do período de águas, vai girar aí na casa dos 2, 3%. Chegando até 12, 10, 11 em formulações de seca, tá? Porque a gente precisa aumentar muito a proteína da formulação de seca e para fazer isso a gente aumenta com ureia justamente porque ela torna aquela formulação mais barata. Outro ponto importantíssimo que baliza muito a ingestão de um produto, energia. Por quê? Basicamente a energia me fala a quantidade de grãos que aquela fórmula possui. Quanto maior é a quantidade de energia, de NDT, maior a quantidade de grãos, certo? E para aumentar a energia, maior ainda a quantidade de grãos energéticos, ou seja, grãos com fonte de amido, principalmente grãos extremamente palatáveis para o animal. Eu preciso trazer palatabilidade se eu quero que ele consuma muito. Se a gente está falando, por exemplo, de um animal de 400 quilos ou de 500 quilos, para arredondar a conta, comendo um 0,5, a gente está falando de 2,5 kg. A gente tem que trabalhar com grãos de altíssima palatabilidade. E os grãos de altíssima palatabilidade, eles trazem muita energia para a fórmula. Trazendo muita energia para a fórmula, a gente trabalha com uma formulação sempre de alta energia, 70%, 75%. Por que vocês podem notar que, principalmente aqui na proteína, não teve uma queda tão acentuada, por exemplo, em relação aos outros parâmetros? Porque por trabalhar com muito grão aqui nessa formulação, a quantidade de proteína também é alta, porque uma dúvida que muitos de vocês têm é a quantidade ou a presença de proteína e energia em todos os tipos de grão. Isso acontece. O milho tem proteína também, apesar de ser um grão energético. A soja, apesar de ser um grão proteico, tem bastante energia também. Então, no final das contas, sempre que eu trabalho com bastante grão, geralmente a minha quantidade de proteína também acaba subindo um pouco. E se eu estou oferecendo uma suplementação de mais alta ingestão, eu quero alto desempenho. Isso também me demanda uma quantidade de proteína um pouco maior. Então, para recapitular tudo, olhem fósforo, olhem muito o sódio da fórmula, olhem a proteína, olhem a quantidade de ureia e a quantidade de energia. Esses 5 itens mais com destaque aqui no sódio e na quantidade de energia vai te dar um norte muito bem traçado, vai te dar uma ideia muito firme, muito concreta do nível de ingestão da suplementação, beleza? Se esse vídeo te ajudou, se te esclareceu, se tirou alguma dúvida sua, pô, já dá uma moral pra gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um like. O like é importantíssimo para ajudar a gente a crescer, ajudar o YouTube divulgar o nosso trabalho, divulgar o nosso vídeo para o maior número de pessoas possíveis. Beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.